Olá, me chamo Rita de Cássia e darei início à apresentação do paper da disciplina de Educação de Jovens e Adultos. Inicialmente, o nosso trabalho visou caracterizar o sujeito EJA. Quem são? Quais os seus anseios? O que faz com que esse sujeito busque a sala de aula novamente, aqui em específico a educação de jovens e adultos? Esses sujeitos são diversos, entretanto, um ponto em comum. Em algum momento da sua vida tiveram o direito à educação violado. E aqui traz a educação de jovens e adultos a oportunidade para que esse sujeito possa novamente se colocar, almejar oportunidades. Esses sujeitos que são contemplados com a modalidade de educação de jovens e adultos, eles têm no mínimo 15 anos. E a educação de jovens e adultos, o nome já diz, em sua maioria contempla pessoas que já estão na maior idade, E esse sujeito que, por mais diverso que seja, ele nesse momento já tem trabalho, família, ele já tem uma bagagem, uma carga. Talvez não seja o momento que ele possa somente estudar. E aí o desafio, como voltar e permanecer, não é mesmo? E aí entra a figura do professor. Esse professor que precisa amparar e motivar, fazer com que esse aprendizado seja relevante e palpável com a vivência daquele educando ou reeducando que se encontra dentro da sala de aula. São inúmeros os desafios e o presente trabalho, ele tenta elucidar algumas questões que eu vou citar aqui para vocês que se encontram no nosso slide. Quais são os anseios destes sujeitos diante de um mundo em transformação? Como o professor pode oportunizar a aprendizagem significativas e fazer com que os alunos não abandonem a escola? Como e qual deve ser o papel do professor educador deste público? Mediante a tudo que eu falei, eu trago também uma experiência minha. Eu fiz parte da educação de jovens e adultos, inicialmente com 19 anos, e desisti, tive a evasão novamente, e com meus 22, 23 anos, eu fiz o EJA, e aí fui aprovada, no ensino médio, e me abriu a oportunidade, 23 anos, eu fiz o EJA, e aí fui aprovada, no ensino médio, e me abriu a oportunidade de hoje estar cursando pedagogia, o curso a qual eu estou fazendo neste momento. Inclusive a matéria de educação de jovens e adultos é contemplada, no curso de pedagogia. E hoje eu posso almejar um futuro melhor. Hoje eu faço parte, e não só fazer parte, hoje eu sou atuante. E eu consigo palpar, esses resultados. E eu agora passo a palavra para minha colega Miriângela e agradeço a oportunidade. Oi, gente, eu sou Miriângela e essa é a fundamentação teórica do nosso trabalho. A Rita fez uma apresentação interessante falando sobre os sujeitos EJA, quem são eles, e os nossos questionamentos para que pudéssemos desenvolver com maturidade esse trabalho. Nós escolhemos algumas citações para dentro do trabalho, mas também para a apresentação desse slide, mas eu vou parar na primeira citação, onde ela contempla as ações em defesa dos sujeitos EJA, dos direitos à educação. E quando a gente fala de ações em defesa desses sujeitos, a gente está pensando também na figura do educador e professor EJA, uma preocupação com a formação, a informação, ou seja,
é uma ação importante, né? Não chegar em uma sala de aula e dar de cara com jovens, adultos, idosos, mulheres, homens, né? Uma sala muito heterogênea, não tem uma homogeneidade como na educação infantil ou como nos anos iniciais. Ela é uma sala especial, porque contempla sujeitos com bagagens e caminhadas diferentes, mas que estão ali porque querem algo melhor. Então, a reflexão sobre essas ações do professor, eu diria, sim, a formação. Sim, a informação. Informação no sentido de dizer, quem são esses sujeitos? Conhecê-los, né? Saber de onde vêm, por que estão ali, por que desejaram tanto voltar aos bancos escolares, como se dizia antigamente, bancos escolares, agora se diz carteira, né? E o professor tem que ter atitude, mas não atitude negativa, mas atitude de acolhida, empatia, solidariedade, né? Lembrar que ele está tratando com sujeitos que têm uma caminhada, uma bagagem nas costas, não são crianças, então eles não devem ser infantilizados, né? E eles têm um contexto todo atrás, construído até chegar ali. Muitos deles se sentiram inferiorizados durante o período de alfabetização ou de escolarização. Em algum momento na história deles, eles se sentiram excluídos, não é? E agora eles têm, talvez, temor, medo de voltar. E se eles não se sentem acolhidos pelos professores, pela comunidade escolar, pode ter certeza que eles não vão continuar, mesmo sendo um desejo muito grande. Então é importante essa acolhida, essa empatia, esse resgate dos sujeitos através das experiências que eles trazem consigo, para dar andamento à caminhada educacional de cada um deles. E é importante lembrar também que a modalidade EJA é uma modalidade da educação básica, não é? E que ela é primordial para a sustentabilidade do planeta. Miriam está falando sobre sustentabilidade. Como assim? Sustentabilidade do planeta, sim. Porque um cidadão escolarizado, educado, ele transcende a si próprio. E transcendendo a si próprio, ele consegue transcender e trabalhar em comunidade, na comunidade e pela comunidade. E isso é sustentabilidade, não é? Ele se transforma e, transformando-se, ele transforma também a sociedade e as pessoas ao seu redor. E isso é importante para o desenvolvimento do planeta, para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento da comunidade, do pequeno ao grande, macro, né? E se for pensar, a educação é um direito, esse direito é também deles, porque eles também são cidadãos, porque eles também fazem parte da sociedade. Eles pagam impostos, eles trabalham de sol a sol, de semana a semana, eles contribuem com INSS, com todos os S's que tem, Previdência, eles contribuem para o crescimento da sociedade, mas muitas vezes eles são invisíveis. Por quê? Porque eles às vezes se sentem assim, e nós letrados às vezes nos vemos assim também. Não estudou, então não sabe dos assuntos. Então, nós temos que ter muito cuidado quando se fala desse cidadão EJA, porque ele é uma pessoa como nós, é um ser humano, um ser com história, um ser histórico e cultural. Ele traz tudo isso dentro de si. E quando a gente fala de direito, eu já mencionei, a Constituição garante esse direito à educação. A LDB, de 1996, garante esse direito a ele. Ele tem um artigo específico, o 37,
e fala sobre eles. Depois vem as diretrizes sobre o EJA, né, o Diretório Nacional, depois a última resolução, a resolução número 1 de 2021, né, do ano passado, que vem garantir esses direitos, que vem garantir essa posição, né, para esses sujeitos, dando especificidades ao trabalho, o que fazer, como agir. E isso é muito importante. Então, fundamentar todo esse trabalho nessa linha de reconhecimento de quem é esse sujeito, para que ele também se reconheça e, se reconhecendo, reconheça o outro, e a sua participação importante na sociedade é muito importante. Agora, acredito que tenha mais coisas a dizer, mas me paro aqui. Eu passo a palavra para Renata, que vai falar sobre materiais e métodos. Até! Bom, meu nome é Renata e eu vou falar sobre materiais e métodos. No nosso trabalho, a gente levantou algumas questões e essas a gente buscou através de livros e artigos para que a gente pudesse fundamentar o nosso trabalho. Com isso, a gente percebeu que o professor EJA, da modalidade EJA, ele necessita ser acolhedor com esses alunos, precisa estar se atualizando frequentemente, né? Pois uma das metodologias que a gente pôs no nosso trabalho é que buscasse dinâmicas, né? Que as aulas fossem mais dinâmicas, que viesse da realidade do dia de hoje para os conteúdos programáticos que necessitam ser ministrados em aula, né? Então, com isso, nos primeiros dias de aula, o professor buscar conhecer todos esses alunos através de dinâmica que poderia ser sobre a sua infância, sobre brinquedos, brincadeiras, algo que conseguisse resgatar esse aluno e que esse aluno pense que essa aula será atraente, né? E assim também conhecer os seus colegas e professor também, né? Que o professor também deve participar junto e contar sua história também, né? Com isso, a gente nota que quanto mais acolhedor o professor for, mais esse aluno vai buscar ir à aula, né? Porque o intuito é que quem busca o EJA é não desistir, né? Porque eles já chegam cansados do trabalho, do seu dia a dia, dos seus afazeres e tudo mais. E ali eles buscam se alfabetizar, muitas vezes, o conhecimento, né, de escolarização e também estar, de certa forma, incluído na sociedade. O que às vezes eles não querem só o mercado de trabalho, mas também se sentir incluído, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar mais atento a esses indivíduos esses sujeitos do EJA, né? Agora eu vou estar passando a palavra para a Nicole, que vai estar falando sobre resultados e discussões. Oi, tudo bem? Eu sou a Nicole e eu vou falar um pouquinho dos resultados e discussões do nosso trabalho. Vou começar falando um pouquinho do papel do professor, né? O educador da EJA, ele deve ser aquela pessoa que instiga a curiosidade dos alunos, né? Que acolha eles, que respeite a diversidade e cada história, né, desses sujeitos. E também aquela pessoa que busca sempre se atualizar, não digo somente de lei, né, de legislação, mas também de buscar novas formações, novos conhecimentos e integrá-los né, no método de ensino. Os alunos da EJA buscam novas oportunidades de conhecimento através do professor, né? Então ele
deve ser o mediador desse processo, dos desafios ali dentro da sala de aula. Buscando sempre trazer a vivência, a bagagem, né? Cada um tem a sua experiência de vida, sejam elas profissionais ou não. Então é muito importante que o professor dê o conteúdo ali proposto na grade curricular, mas também resgate essas vivências e trazendo elas para dentro da sala de aula também, né? É na interação com o professor e com os outros alunos que faz com que esses estudantes da EJA não se desanimem e não parem de estudar, né? Que eles continuem. Então o professor deve sim acolher, ser dinâmico e trazer abordagens mais interessantes para eles, né? Lembrando que cada aluno tem sua forma de ver, de viver, né? Tem várias diferenças, eles são diversos os sujeitos que frequentam. Então é importante que o professor se atualize, também justamente para não criar não uma falta de respeito, mas não criar um grande problema, né, em relação a tudo isso. Então o professor deve sim se atualizar e respeitar muito esses sujeitos e o que cada um traz junto de si. Era mais ou menos isso que eu queria falar. E agora a Eva vai falar um pouquinho da conclusão do nosso trabalho. Oi, eu sou a Evelyn, eu vou falar sobre a conclusão do nosso trabalho, usando um pouco da fala das minhas colegas, também pondo um pouco da minha opinião. Então, a gente falou bastante sobre o olhar do professor para o aluno. A gente precisa primeiro entender que existe uma diversidade, uma história, né? A visão dele sobre algo. Diferente da escola da educação infantil, por exemplo, ou anos iniciais, que a criança está sendo construída, a gente ajuda ela a se formar no caráter, preparar ela para a sociedade, né? Dando a educacional, né? A parte educacional de aprendizagem. Mas para os jovens e adultos, né? Na educação de jovens e adultos, é diferente porque eles já estão prontos, eles já têm toda a visão, eles já estão formados. Então, a gente precisa primeiro interagir com eles, acolher eles, dar qualidade para eles. Por isso que o professor sempre tem que ter o acolhimento e nunca parar de se aprimorar. Se tu parar ali, tu vai ter muita dificuldade. E entender que na sala de aula tu vai ter uma grande diversidade. Cada um com a sua história, com a sua bagagem a carregar, o seu ponto de vista, sua visão sobre o próximo, sobre o mundo, sobre os assuntos, sobre os conteúdos. Então, é muito importante que a gente se pesquise, entre eles, né, conhecer o próximo, pesquisar planejamentos para fazer com essas pessoas, né? E também é sempre bom manter o interesse deles contínuo em aprender. Porque uma fala minha, na verdade, que é pessoal, a minha mãe, ela nunca foi à escola, então ela não é alfabetizada. Ela aprendeu algumas coisas assim com a vida, né? Mas uma vez eu perguntei pra ela se ela gostaria de voltar à escola e ela me disse que seria o sonho dela. Que ela sempre quis, ela queria aprender, né? Mas ela falou pra mim assim, mas não dá, né, filha? Porque ninguém quer ensinar uma velhinha. Ninguém quer dar aula pra uma velha. E hoje em dia isso me dói. Mas eu sei que existem pessoas que estão sendo qualificadas para isso. E que a cada dia que passa ainda mais a gente vai se aprimorando mais. E queria agradecer a todas essas pessoas. Muito obrigada. Tchau, tchau.